O direito brasileiro, a democracia brasileira passou sempre por fases e apertos aí terríveis, em vários momentos da história. E em todos esses momentos surgiram figuras reverenciais aí no penalismo, os advogados de criminais especificamente, aí que no tempo da ditadura, depois da ditadura, se esmeraram na defesa dos direitos. E hoje nós vamos homenagear o cinquentenário de atividade de uma das referências aí da área criminal, que é o doutor Antônio Cláudio Maris de Oliveira, com a participação também ilustre aqui da doutora Flávia Rau, do Celso Vilardi e do Miguel Matos, que é editor do Migalhas aí. Maris, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho o início aí, como é que foi a vocação de advogado. Você, pelos seus livros e causos, você acha que é do interior, né? Não, mas não sou, não. Não? Não sou paulistano, da Vila Mariana. Nasci na Rua Cubatão. Aliás, quando nasci, fui morar na Rua do Riachuelo. Meus pais moravam com meus avós, atrás da faculdade, em frente ao Centro Acadêmico 11 de Agosto. Daí também a influência que a faculdade, por intermédio de meu pai, exerceu sobre mim. Né? Embora formado pela Católica, eu sempre tive uma afeição e uma afinidade grande por Largo de São Francisco. Eu, quando nasci, papai estava no terceiro ano da faculdade, então eu cheguei a frequentar o centro acadêmico. Contam até que uma ocasião me puseram numa geladeira do centro. Eu fui salvo pela figura do Chico Elefante, que era o dono do bar, o concessionário do bar. E eu comecei nesse mundo da faculdade, em seguida passei a ouvir quase que diariamente papai se referia à audiência, a fórum, a tribunal. Dizem que com 4 anos eu subia num banquinho e fazia discurso. E frequentava o franciscano e o Ponto Chique, né? Tinha que ser, muito. Né? Papai me levava a tiracolo para tomar chopp. E eu pegava lancheira hoje nem existe mais, eu acho, né? Mas pegava lancheira e dizia que eu estava indo para o fórum fazer audiência. Então, eu tenho a impressão que eu nasci vocacionado, assim como nasceram vocacionados esses dois maravilhosos advogados que aqui estão, a Flávia Rau, o Celso Vilardi e também o Miguel, que, embora não advogue, tem uma ligação inata com as coisas da justiça. De forma que eu acho que eu surgi advogado. Nunca me vi outra coisa, não me vejo outra coisa, me vejo, sim, trabalhando na advocacia e sempre rodeado de amigos, de companheiros, especialmente dessa área, que é a área criminal, onde nós nos identificamos. O advogado criminal vocacionado se identifica com com esse nosso poder, dever de falar em nome de outrem, de defender alguém. O exercício do sagrado direito de defesa, isso é inato nos advogados vocacionados. Eu me lembro das conversas lá atrás, a sua defesa intransigente de direitos humanos, dos presídios e tudo. Agora, com 50 anos de carreira, passou por todo o período militar. Qual foi o pior período aí para a questão dos direitos e para a atuação dos advogados, doutor Maris? São 54 anos de profissão, né? Os 50 já ficaram lá atrás, tive mais 4 depois. 54. Olha, em termos de direitos humanos, eu acho que depois de 68, depois do golpe militar, mas especificamente depois de 68, as coisas se agravaram muito, inclusive para os advogados. Foram inúmeros os advogados presos, desaparecidos e alguns mortos. No Brasil, há um número não pequeno de advogados que pereceram durante esse período. Mas eu vou lhe responder não tendo em vista a ditadura militar. Eu vou lhe responder tendo em vista uma ditadura que se procurou implantar através do Poder Judiciário quando da Lava Jato. Para mim, foi um período dificílimo. É isso. Que Flávia e Celso e Miguel concordarão. A advocacia criminal nunca sofreu tanto quanto nesse período.
vale dizer, nós, advogados, nunca tivemos tantas dificuldades para impor a lei, para fazer com que fosse respeitado os direitos individuais, como nesse período agora. Foi um período curto, mas foi um período muito difícil, a ponto de um determinado juiz, quando eu reclamei, dizer para mim, mas, doutor, a advocacia atrapalha. E ele revelou bem o que se passava no íntimo desse juiz. A advocacia atrapalha, vamos afastar a advocacia. Aliás, professor, eu acabei de publicar um artigo, aí deve entrar no ar daqui a pouquinho, dizendo que esse período, que vai até 2018, foi o pior período de macatismo que eu já enfrentei desde a ditadura militar. O Bolsonaro, a tragédia Bolsonaro, pelo contrário, foi um negócio tão terrível, tão exposto, tão extravagante, que expôs esses abusos. Mas esse período que vai do mensalão até 2018 aí foi um horror. No período Bolsonaro, as coisas eram feitas, o mal era feito visível. No período da Lava Jato, você tinha o mal encoberto pela lei, pelo discurso legalista, punitivo, mas sempre emoldurado pelo ordenamento jurídico, o que era uma farsa, uma verdadeira farsa. Flávio, queria que você desse seu depoimento aí sobre a convivência com o doutor Mariz aí e sobre as mudanças que ocorreram aí na advocacia criminal nesse período aí. Viu? Bom, eu sempre me pergunto, né, em que momento eu passei a ter esse privilégio, que é, de fato, conviver proximamente a ele, uma pessoa que sempre ocupou um espaço de muita importância na minha vida, né, na minha formação, uma inspiração que eu acho que é para mim, para a minha geração e para várias outras gerações que se seguiram a minha, né, até hoje, e cada vez mais, porque o que mais me impressiona é a energia que ele tem, essa inquietude e a forma que é muito bonita de perceber como ele não aceita aquilo que ele considera que está equivocado, que é exatamente essa busca pelo direito, pelo respeito ao outro. Então, é como se a gente se energizasse ao conviver proximamente, né? E se reencontrasse com a nossa profissão. Então, é assim que eu sinto sempre que eu volto para o meu lugar e eu reafirmo a minha opção profissional quando eu estou perto dele e quando eu consigo, enfim, admirar aí, né, esse caminho de profissional incrível que ele tem e sempre teve. E quando a gente pensa em Lava Jato, eu acho que poder ter essa referência profissional e essa percepção de que o inconformismo não era só meu ou das pessoas com as quais eu estava advogando naquele momento, mas eram de figuras tão relevantes como é o caso do Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, foram fundamentais para a gente conseguir continuar, né, num caminho de indignação e de batalha, porque naquele momento nós éramos vistos como o lado do mal, né? A advocacia criminal, quem estava na defesa daquelas pessoas, quem se contrapunha à Operação Lava Jato, às medidas anticorrupção, era uma percepção de equívoco, vocês estão errados, né? Então, continuar naquele caminho de luta foi muito possível graças a pessoas e a referências como ele, né? Que continuavam naquela batalha e numa luta que era de dizer não. O errado está exatamente no sistema, nesse sistema que está negando direitos e que acha que o fim vai justificar um caminho tão equivocado. Então, acho que para mim é isso, é uma inspiração que vem não só pelo que ele significa, mas por essa energia que não termina e que alimenta a nossa vontade de continuar batalhando né, de continuar exercendo essa profissão que é tão bonita e para a qual eu espero, sim, ser vocacionada, mas que me enche de alegria poder exercer. É isso. Eu confio tanto no discernimento do professor Mariz que um dia nós jantamos e ele me falou muito bem de um juiz chamado Ali Maslum. E tempos depois, o Ministério Público aqui setou uma campanha odienta contra o Ali Maslum e eu fui de cabeça na defesa dele, me fundando unicamente no parecer do doutor Mariz, que não falha. Né? E, no fim, ele
Nem sempre. Não, tudo bem. Bom, eu queria um depoimento do doutor Celso Vilade também. Bom, olá, Nassif, cumprimento a Flávia, cumprimento ao Miguel e especialmente ao nosso querido homenageado, doutor Maris, meu amigo. O meu depoimento vai começar, Maris, por uns textos que nós resgatamos há 15, 20 dias, que você resgatou. A minha proximidade com o Maris eu já o conhecia, já o admirava, eu era um jovem advogado, mas nós começamos ainda no início das operações da Polícia Federal, quando, eu diria, até antes da Lava Jato, começou a ter uma confusão entre o advogado, a figura do advogado e o cliente que o advogado representa, infelizmente, que acabou se tornando, essa confusão acabou se tornando dramática, como a Flávia disse lá na Operação Lava Jato. Mas começa naquelas operações com invasão de escritórios de advocacia e o Maris capitaneou. Eu tive a oportunidade de estar ao lado dele, com grandes advogados. Nós fomos reclamar no presidente do STJ, com o ministro da Justiça, com o chefe da Polícia Federal. Nós gritamos, nós fizemos e conseguimos alguma coisa, porque depois saiu até uma portaria que passou a regulamentar aquilo que estava absolutamente descontrolado. Então, assim, ao longo da minha carreira profissional, eu tive a oportunidade de verificar, como eu costumo dizer, já disse isso ao Miguel já ouviu isso no almoço que nós tivemos, eu não vou ressaltar aqui, porque a Flávia já ressaltou, a figura do grande criminalista Antônio Cláudio Maris de Oliveira. Mas eu vou destacar, principalmente, Nassif, a grande figura de advogado, dos advogados e da advocacia, das prerrogativas profissionais. O Maris tem 54 anos de profissão, eu tenho 55 anos de idade. Ele, na verdade, tem uma cabeça muito mais jovem que a minha. Não é verdade. E ele tem uma disposição 10 mil vezes maior do que a minha. Não é verdade. Eu não vi nenhuma discussão sobre mudança de projetos de lei que garantissem as prerrogativas dos advogados, que falasse sobre abuso de autoridade que não tenha começado ou se desenvolvido no escritório do Maris. E ai de quem não fosse, ai de quem faltasse, ele cobra, ele liga, não tem moleza, tem que participar, e ele, na verdade, está sempre capitaneando. Mudam, às vezes, os grupos. Às vezes eu estou, às vezes a Flávia está, mas ele sempre está. E se você ligar para ele e disser o seguinte, tem um problema com a advocacia, vamos falar com a presidente da ordem, ele marca para sexta-feira, às 16h, um encontro com a presidente, e ele vai, e ele perde qualquer compromisso se for sábado. Então, é uma figura que, além de um grande advogado, é uma figura que é absolutamente fundamental para a advocacia. Tanto que, nesses tempos, nós todos sabemos que hoje nós temos divisões políticas sensíveis, né? O país está totalmente polarizado e não é diferente com a advocacia. Tem um grupo que está no poder, tem um grupo que está contra, o grupo que está no poder fala mal do outro grupo, mas tem uma questão que é absolutamente perene. O Maris é respeitado por quem quer que esteja na Ordem dos Advogados do Brasil, seja em Brasília, seja aqui em São Paulo. Ele é uma voz que sempre é ouvida. Ele sempre teve o respeito. Muitas vezes tendo sido duro na campanha, tendo sido uma oposição ferrenha a quem se elegeu. Mas logo depois da eleição, ele é chamado, ele participa, ele é ouvido, porque ninguém, seja da oposição, seja da situação, seja de direita, seja de esquerda, desconhece a posição, a importância que o Maris teve nesses 54 anos para a advocacia e para os advogados. Principalmente, e já vou terminar, porque todos nós, a partir dessas operações, todos nós, eu diria, a maioria de nós, mas em algum momento nós tivemos medo de uma busca e apreensão, em algum momento nós tivemos medo de efetivamente sermos chamados, até por questão de recebimento de honorários, que a coisa virou tão grave que passaram a questionar até os honorários, passaram a questionar tudo. E, efetivamente, todas as pessoas que eu conheço, quando se tratava de uma prerrogativa, de uma defesa do advogado, todo mundo consultou o Maris, todo mundo pediu ajuda, e todo mundo teve a ajuda do Maris. Então, é esse o ponto que eu queria destacar, e é por isso que nós estamos, eu e o José Luiz de Oliveira Lima, com a
absoluta ajuda do Miguel e também da Flávia, que escreveu, fazendo uma homenagem nesse livro à defesa, que vai homenagear essa figura que a defesa exprime, na verdade, a defesa dos clientes, dos advogados e da advocacia. É isso que eu queria dizer. Maravilha. Bom, eu vou perguntar para o Miguel. O Miguel é do Migalhas, que é um dos grandes sites jurídicos aí. Miguel, você está no meio desse tiroteio de conversar com todos os advogados, todas as áreas. Como é que você define os grupos criminalistas aí e, dentre eles, o papel referencial aí do doutor Maris? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Nassif. E, claro, boa tarde, doutor Maris. Posição ingrata essa minha de falar depois dos criminalistas, né? Porque eles têm o dom da oratória e a gente, eu e você, Nassif, ficamos por trás normalmente. A gente não fica na frente. Enfim, mas tem uma história interessante para contar. Eu não me lembro exatamente quem me levou no Dr. Maris, mas eu lembro dos biscoitinhos que eu comi no dia que eu estava lá, que eu cheguei no escritório. Essa memória eu tenho, mas eu não me lembro quem me levou. Talvez tenha sido o doutor... Eu só lembro do biscoito, olha como não era nada. Não, era. Tem até uma história pitoresca que eu lembro que o senhor, na sala, chegou um mandado de segurança. E era um calhamaço gigante. Eu olhei para aquilo, ele virou para mim e falou assim, e é inocente. Eram tantas as razões que precisava ainda dizer, e é inocente. Bom, mas acho que foi a saudosa figura do doutor Alexandre Tcholier. Não me lembro. Exatamente, foi. E que, aliás, também me apresentou, não sei se me apresentou, mas estive com ele várias vezes, com o doutor Arnaldo Malheiros, filho, que também de saudosa memória, e que eu fico até emocionado, porque era uma grande figura e um grande criminalista, que estaria aqui junto também homenageando o doutor Maris, com certeza. Mas eu tive a grata surpresa, Nassif, e a honra, aliás, e posso dizer, espero que você não fique enciumado, mas o doutor Maris é colunista do Migalhas. Nós conseguimos contratar a peso de ouro o doutor Maris. Nós tivemos que conseguir fundos e mundos e fundos para conseguir arcar com o custeio do soldo mensal do doutor Maris. E ele... Eu não vou desmenti-lo, porque ninguém vai acreditar no que você está falando, então eu preciso desmentir. Um site que vive de migalhas não pode pagar milhões, não é isso? Mas começamos a publicar textos do Dr. Maris, e os textos do Dr. Maris são interessantíssimos, contam histórias, são textos memoráveis, como é o nosso Paulo Bonfim. Olha só. É um texto poético, é um texto jurídico e é um texto regional, porque conta várias coisas saudosista, muitas vezes, saudosista no bom sentido, de várias coisas do interior de São Paulo, das histórias das pessoas. Então, assim, um texto de memória muito interessante. E nós acabamos publicando depois, eu tive a honra de ser o editor também. Publicamos alguns desses textos num livro que tem um nome curioso, de Crônicas Absolvidas, né? E depois o Dr. Maris fez também um trabalho muito longo com a história da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e que se chama Fatos e Fitas, e, aliás, foi homenageado no último almoço do 11, né? Estamos chegando no próximo 11 de agosto, e o Dr. Maris foi homenageado pelo doutor saudoso também, Dr. Madia. E publicamos o livro A Liberdade, que é um livro magnífico também de textos, e acho que este novo livro também é um livro que honra o Dr. Maris, embora o Dr. Maris não escreva, mas escrevem a ele. E o livro é interessantíssimo, é muito interessante, porque as pessoas são crônicas, basicamente, de grandes advogados, os maiores advogados do Brasil, falando sobre histórias que tiveram com o Dr. Maris. E nós percebemos nesse texto a grande influência que o Dr. Maris deixou em várias gerações ali, porque nós temos pessoas de várias idades, temos pessoas bem jovens e pessoas mais velhas, contemporâneos dele e jovens, e
a influência que o Dr. Maris teve, cada situação interessantíssima que o Dr. Maris participou como secretário de segurança, são histórias riquíssimas que engrandecem ainda mais a pessoa do Dr. Maris e mostram como é um advogado que é modelar para as pessoas querem ser como ele. Então, é uma honra para nós publicar esse livro. O livro ficou migalhas para mim, pessoalmente. O livro ficou a organização do Celso Vilardi, do Juca, ficou maravilhoso. E tenho certeza que no dia do lançamento vai ser um sucesso. Como sempre, as coisas do Dr. Maris. Aliás, o primeiro livro que nós lançamos, o livro se esgotou. Nós vendemos todos os exemplares e foi uma vergonha para a editora, né? Não para o Dr. Maris. Porque quem é que pode contar que o livro se esgotou? Raras são as pessoas, né? Então, é isso. Eu queria ver com o doutor Maris essa questão do lawfare e a questão da liberdade que tem juízes para cometer absurdos. Outro dia, por exemplo, o Dória me processou querendo 50 mil, o juiz aumentou para 100 mil, por conta própria. No Rio de Janeiro, eu investi contra um dos comandantes do judiciário, fui condenado por difamar Eduardo Cunha. E, de uma maneira geral, como que se controla um juiz, por exemplo? Seria quando foge a lógica. E como é que vocês estão vendo esse momento que esse protagonismo do judiciário ainda não saiu da casca aí de muitos juízes? Bom, antes de responder e conversar sobre isso, eu quero lhe dizer, você percebe agora porque algumas pessoas dizem que eu sou vaidoso. É claro que eu sou vaidoso. Uns amigos que falam a meu respeito desta forma, que mentem a meu respeito, mas eu acredito em todas essas mentiras, porque me envaidecem. Podem as afirmações não serem verdadeiras, mas eu passo a acreditar. E peço que as pessoas também acreditem. Ora, mentiram bastante, mas é isso aí. Eu li esse livro, agora eu acabei de ler todas as crônicas, e eu tenho a nítida impressão que eu fui retratar, quem foi retratado em vários desses escritos não fui eu. Estavam falando de outra pessoa. Mas eu assimilei e passei a acreditar que aquelas qualidades todas decantadas nos textos dissessem realmente respeito a mim. Eu quero aqui dizer que eu tenho, nesses dois que estão aqui, advogados criminais, e nesse que está abaixo na tela, jornalista, eu tenho uma gratidão imensa, imensa. Há na vida momentos em que você consegue transpor o limite dos interesses materiais e passar a dar valor a outros valores, a valores do sentimento relacionados à amizade, à solidariedade, à bondade, antíteses do que há pouco tempo nós tivemos coroando aí, no mau sentido, um discurso oficial. Então, eu estou nessa fase. Eu estou dando muito valor a isto. Portanto, eu tenho um profundo amor por todos esses companheiros que escreveram a meu respeito, mentindo ou não. Para mim, mentiram muito, mas não importa. O que eles revelaram foi amor. E amor é o que eu tenho por eles, por todos. Olha, você colocou uma questão irrespondível. Irrespondível, como já mostrou a história, irrespondível, como o presente está mostrando, e acho que será no futuro também irrespondível. O que fazer com o judiciário? Que normas de controle teremos e instrumentos de controle em relação ao judiciário? Eu não saberia lhe responder. Eu estou profundamente preocupado com o judiciário. Uma última decisão do Supremo Tribunal Federal teve a ousadia de impedir que eu, na tribuna do júri, levantasse qualquer tese. É claro que não vai se defender hoje nenhum advogado de sã consciência a legítima defesa da honra. É óbvio. Nós não acreditamos mais nisso. Não há
direito a matar o homem, a matar a mulher, alegando depois que a sua honra foi ultrajada e ele teve que lavá-la a sangue. Mas eu não posso admitir que o Supremo Tribunal Federal passe a ser fiscal do meu comportamento, do meu comportamento profissional, do meu direito sagrado de defender alguém, seja lá da maneira que for, dentro dos parâmetros éticos. Eu posso defender o absurdo que eu quiser. Eu terei, naturalmente, a resposta de quem for me julgar, ou o jurado, ou o juiz togado, ou o tribunal. Mas eu não posso ser impedido. Amanhã eles vão achar que a lei, o Código Penal, que fala em violenta emoção, é inconstitucional. E eu não posso mais defender a violenta emoção. Eu não poderei mais defender o estado de necessidade. Qual a origem deste direito ao qual se arvorou de ter, de impedir a minha atuação profissional? Eu não sei qual é a opinião do Celso, não sei qual é a opinião da Flávia, não conversei com ele sobre isso, mas eu sou absolutamente contrário e me preocupa muito a interferência do Supremo no exercício da profissão. Alguém vai defender o direito à legítima defesa da honra? Defende. O tribunal vai acolher, o tribunal do júri acolhe ou não acolhe, os tribunais togados vão anular ou não anular, entender que houve decisão contrária à prova dos autos, mas eu não posso, de antemão, ser cerceado. O senhor pode, porque o judiciário diz que pode defender tal tese, não pode defender outra tese, que o judiciário não deixa. Isso é um exemplo que eu estou lhe dando disso que você disse. Essa liberdade do judiciário está atingindo as raias, na minha opinião, do irracional. Essa decisão do Supremo, na minha opinião, é irracional. Eu não entro no mérito. Ou melhor, entro no mérito para dizer que jamais defenderia legítima defesa da honra nos dias de hoje, é claro. Mas não é o Supremo que vai me impedir de fazer. Então, esse poder do Supremo, porque o Supremo ele endossou impeachment, endossou tudo aí. A gente viu ministros declarando que o Supremo tinha que ser sensível à voz das ruas, que é uma coisa. Não tem coisa pior que a voz das ruas, pois isso aí os massacres são provenientes da voz das ruas. A voz das ruas colocou Cristo no. Pois é. Foi a voz das ruas. Agora, o que a gente percebe, professor Marisa, historicamente, tanto da parte da mídia quanto do judiciário, tudo é uma difícil resistência a esses movimentos de manada. Eu, nos anos 90, eu entrei em umas 10 discussões, aí, casos de escola base, Babodega, e você via as manifestações, e agora mesmo, em Lava Jato, e agora, digamos, o Supremo ganha um superpoder por ter defendido a democracia. Como que se usa esses superpoderes? Porque você cria um poder absurdo. Por exemplo, você cria da Lava Jato um poder absurdo. Daí se descobre que é absurdo. Daí entra o CNJ para segurar a Lava Jato, mas ganha um poder fantástico. Daí entra o Supremo para impedir o golpe, mas ganha uma nova legitimidade para novos abusos. É falta de tradição democrática? O que explica esse comportamento cíclico? Não sei se a questão diz respeito à democracia ou se diz mais respeito a esse protagonismo que começou como um protagonismo individual e hoje é um protagonismo coletivo institucional. Não é só o judiciário. Sim. O legislativo também está com um protagonismo que não vê limites e não vê barreiras. Mas o judiciário é que nos atinge mais de perto. Eu confesso a você que eu acho que o início disso é o protagonismo individual. E o protagonismo individual, na minha opinião, começou com o televisionamento das sessões. Isso. Sou absolutamente contra o televisionamento das sessões. Né? Eu me lembro, eu não sei se Flávia e Celso trabalhou na Lava Jato, na Mensalão? Flávia também. A primeira entrada minha na tribuna, eu reparei, porque tinha uma câmera de televisão aqui, à minha direita, e uma câmera de televisão atrás. Assim que eu assumi a tribuna, a luzinha da câmera acendeu, e eu olhei para a esquerda, o ministro que ali estava, o primeiro que ali estava,
começou a arrumar gravata, arrumar o paletó, arrumar o cabelo, numa coisa absolutamente significativa. Eu estou me preparando, não é para dar um bom voto, não é para contrariar o advogado, não é para apoiar o Ministério Público ou vice-versa. Eu estou aqui para ter boa imagem, boa tomada de cena por parte da televisão. Isso é significativo. E daí para frente, houve um ministro que, sem poder subir as escadarias do Supremo, ao invés de entrar pela garagem, porque as televisões estavam em cima. Vocês se lembram dessa escadaria? A televisão em cima, o ministro subia. De forma que, na minha opinião, tudo começou com o televisionamento. Toda razão. Talvez a intenção do ministro Marco Aurélio, que foi o pai da ideia, fosse a melhor possível, tornar público os julgamentos. Mas, como eu disse, o julgamento não é para o público. Né? Se esta fosse a tese, nós poderíamos dizer, ou se essa tese fosse correta, que nos outros países do mundo o processo não é público, porque você não vê televisionamento em outros países do mundo, especialmente esses que estão mais próximos, Estados Unidos, Inglaterra, França. Televisionamento de sessão você não vê. Né? Então, eu acho que nós precisamos discutir isso para tentar descobrir causas e, mais do que as causas, descobrir algumas soluções para o que está ocorrendo. Eu não saberia dizer exatamente o que está ocorrendo e muito menos o que fazer. A verdade é que nós temos que discutir isso. Professor, hoje de manhã eu estava no Lago São Francisco, lá, uma reunião aí de um grupo de movimentos sociais e procuradores tentando reabilitar o Ministério Público aí depois do desastre da Lava Jato e dos problemas aí com o Procurador-Geral Aras. Né? Mas uma coisa que chama muito atenção é o seguinte: hoje nós temos 3 poderes armados descontrolados. Nós temos as Forças Armadas, que tiveram um envolvimento direto na política, temos as polícias militares, que estão se articulando em chacinas para todo lado, e temos uma Polícia Federal cujos delegados querem eleição direta. E quem deveria controlar, digamos, isso seria o Ministério Público, que tem a incumbência constitucional aí de controlar. E você não vê. Esse massacre de Guarujá vai ter o mesmo destino do massacre do Castelinho, do massacre de 2006. Como é que se coloca limites, digamos, a essas atuações das corporações armadas aí? Nós tivemos, de novo, uns 4 anos em que, dentre outros males, o discurso se enveredou para o ódio de um lado e para o armamento da população do outro. Armamento e considerações elogiosas e necessárias a respeito de se andar armado e a respeito de se possibilitar um armamento maior e a utilização das armas por parte das polícias. Isso foi um discurso expresso. Né? Há uma autoridade que recentemente disse que policial militar bom é policial militar que tem 3 mortes no seu currículo. Isso foi dito. Eu sempre achei, Nassif, que nós deveríamos pensar seriamente na desmilitarização da Polícia Militar. Infelizmente, a Constituinte de 88, a Constituição depois, consagrou o princípio de que a Polícia Militar é força auxiliar do Exército. E não é. O papel da Polícia Militar deve ser outro. É um papel de policiamento, de contenção ostensivo. A presença do policial na rua já serviria para dar alguma tranquilidade à população e já estaria a Polícia Militar cumprindo o seu papel preventivo. No entanto, você não vê a Polícia Militar na rua. Nem no meu tempo. Eu fui secretário de Segurança, não pense você que no meu tempo a Polícia Militar ia para a rua, eu não consegui pôr. A Polícia Militar se transformou, infelizmente, num Estado dentro do Estado. É um Estado dentro do Estado. Eu me lembro bem que eu pedi alguma coisa, olha, põe uma viatura na esquina tal. E eu anotava. Um mês depois eu passava na esquina tal, a viatura não estava lá. Eles batem continência, tocam pistão lá, tocam aquele negócio, bandeira,
e você se sente um legionário, líder de uma legião romana, uma maravilha, mas não obedece. É um Estado dentro do Estado. Aqui em São Paulo, 100 mil homens armados, 80 mil homens armados, sem controle externo, nenhum. Nenhum, como você disse, o Ministério Público não controla, a Polícia Civil não tem essa incumbência, e, ao contrário, há uma rivalidade grande entre ambas as polícias. Nós precisamos pensar seriamente na desmilitarização da Polícia Militar. Para começo de conversa. Para começo de conversa aí. Está aberto aí para as intervenções de vocês aí, viu? Estou monopolizando. Por favor, eu estou falando aqui, e em segundo lugar. Não, eu que estou fazendo. O seu papel está correto, o meu que está exagerado aqui. Não, mas, gente, inclusive, é preciso pensar muito numa questão que é a questão psicológica da tropa. Não há, que eu saiba, só depois do fato ocorrido, um preparo, uma educação, um atendimento psicológico à tropa. E o homem que põe farda, ele é um homem estigmatizado na região em que ele mora. Tanto que muitos PMs precisam sair com o uniforme enrolado debaixo do braço. Então, por aí já começa o problema. Esse homem precisa de uma proteção maior do que ele tem. A oficialidade tem. A oficialidade mora num determinado bairro aqui de São Paulo, quase toda ela, não é? Tem seus instrumentos de autoproteção. O cabo e o soldado, não. Então, esse homem é um homem despreparado para enfrentar eventuais conflitos, ou um conflito individual, ou um conflito coletivo. A arma pesa, ele se nega muitas vezes a entender que só pode utilizar a arma em legítima defesa, isso ninguém fala. A polícia não pode atirar antes de ser agredida, é isso. Infelizmente, é isso. Você não pode entrar atirando se não houve tiro de lá para cá. Há casos, e houve casos na minha gestão, em que se matou pelas costas, porque o motoqueiro não parou no bloqueio e mataram. Houve um casal de japoneses, um senhor e uma senhora, estavam numa Kombi, brecaram, eles não viram o sinal de parada, atiraram e mataram os dois dentro da Kombi. Toda hora isso tem ocorrido. Então, eu acho que nós vamos pensar muito nessa questão da polícia militar. Por outro lado, nós precisamos, eu já encerro para os colegas falarem, por outro lado, há uma outra questão muito séria, que é o problema da desigualdade social que tem levado ao crime, embora esses intelectuais, tidos intelectuais de direita, ou mais à direita, neguem que a pobreza e a miséria sejam um fator de criminalidade. Isso aí. Bom, pessoal, está aberta. Vai lá, Miguel, a bola é sua. O Flávio. Não, eu estou aprendendo aqui. Eu queria só, enfim, acho que só concordâncias, evidentemente, e essa parte final, né, da questão da desigualdade social, que é inacreditável alguém desvincular uma coisa da outra, porque é tão evidente que a criminalidade tem uma relação com isso e que tem uma retroalimentação, né? Basta a gente ver a questão das abordagens policiais, né? Em cima de quem elas recaem. Como é basta que isso... ver quem está na cadeia, né, Flávia? Exato. Qual é a origem desse pessoal? Exatamente, né? Então você tem uma retroalimentação e a cadeia é o reflexo da nossa sociedade. Ela está lá mostrando o que a gente vive nas ruas, né? Então é inacreditável. Por exemplo, hoje eu estava vendo, estão fazendo aí um levantamento, uma pesquisa sobre a necessidade ou não das câmeras filmando as abordagens. Como é que assim, eu não consigo compreender quem acha que isso é questionável. É bom, inclusive, para o próprio policial. Claro. Acha, né? Precisa estar melhor formado, porque é isso, a pessoa tem que sair escondida da casa dela, com medo e sem o preparo. A gente tem casos absurdos, como esse do casal que foi, enfim, que recebeu tiro pelas costas, mas o que leva um policial a fazer isso? É uma falta de preparo absoluto no manejo daquilo que ele tem, da responsabilidade que ele tem nas ruas. Então, está tudo errado, né? Eu acho que
A gente precisaria recomeçar nesse aspecto, mas reconhecendo as premissas do problema. E a tristeza é essa, que o tempo vai passando e as pessoas ainda estão discutindo se desigualdade social tem relação com criminalidade, ou com o trabalho que a polícia faz, ou com o desserviço, muitas vezes, que essa mesma polícia faz, porque também não está preparada para aquilo que deveria fazer. Então, enfim, é um problema difícil, mas eu acho que é isso, né? Tivemos aqui uma aula das causas. A solução, ela é complexa, mas ela existe. É uma questão de boa vontade, na minha opinião. Eu queria apenas... Bom, claro que eu concordo com tudo isso que o Marisa e a Flávia disseram, mas como a Flávia já fez a abordagem sobre a segunda parte, eu vou voltar à primeira, né? Porque acho que você tocou num ponto muito importante, Nassif, que o Marisa comentou brilhantemente, que é a questão do protagonismo hoje dos nossos juízes, né? E o que me chama a atenção, e a sua frase é perfeita, porque na verdade é o seguinte: nós corrigimos os abusos de uma operação, depois corrigimos o abuso de outra, mas nós vamos tendo uma sucessão de atos que vão efetivamente passando um pouco do ponto. Ninguém vai desconhecer, ninguém vai negar a importância do Supremo Tribunal Federal, né? E a gente tem que reconhecer a importância do ministro Toffoli e do ministro Alexandre de Moraes, porque efetivamente nós escapamos talvez de uma ditadura, né? Graças à posição do Supremo, principalmente graças à iniciativa do ministro Toffoli, graças à firmeza do ministro Alexandre e graças ao Supremo Tribunal Federal como um todo, que acabou ratificando. No entanto, nós também partimos assim para avanços civilizatórios que foram garantidos pelo Supremo Tribunal Federal, mas que, observando e passado o susto do processo de um possível golpe, você começa a observar um protagonismo excessivo do judiciário, uma invasão de competência do poder legislativo, até mesmo quando o Supremo acerta. Quer dizer, eu não tenho dúvida, por exemplo, da necessidade da extensão do crime de racismo que foi brilhantemente relatado pelo ministro Celso de Mello. A pergunta é se o Supremo é que deveria ter feito isso. Eu também não tenho dúvida a respeito de que constitui um avanço civilizatório reconhecer o óbvio, que não existe legítima defesa da honra em crime de feminicídio. Isso é óbvio, quer dizer, acho que é algo que não tem nenhuma discussão. Mas também é preciso verificar o que o Marisa falou, se o Supremo vai começar a invadir a esfera de competência do Tribunal do Júri, ou querer terminar com o Tribunal do Júri. Porque o Tribunal do Júri hoje pode, inclusive, absolver por clemência, né? Então, assim, se é absurdo absolver por tese A ou tese B, seria mais absurdo absolver por clemência, porque hoje pode simplesmente dizer, olha, reconheço tudo, o réu é culpado, mas absolvo. É a vontade popular, né? Então, assim, é só tomar um pouco de cuidado, porque essa jurisprudência defensiva também não pode se tornar um protagonismo absolutamente normal para que o Supremo fique reservado para as grandes questões constitucionais, respeitando a questão do poder legislativo. Porque, senão, a gente passa a ter um poder se sobrepondo muito ao outro. Eu vou pedir para o Miguel, aí o Miguel, falando das crônicas do Dr. Marisa, eu queria que você levantasse a bola dele para o caos mais saboroso que você se recorda aí, Miguel. São vários, mas eu queria só voltar aqui nesse tema aqui do protagonismo do judiciário, fazer o meia-culpa nosso aqui, que a gente acaba divulgando também, né, muito judiciário, então, às vezes a gente acaba sendo responsável por exagerar o protagonismo do judiciário, embora seja um veículo voltado para o meio jurídico só. Mas hoje, como o meio jurídico é tão grande, que você tem um advogado a cada 200 pessoas que você encontra na rua, um é advogado, em qualquer lugar que você andar vai ter um advogado, então, provavelmente, nós somos responsáveis também por isso. Mas, de fato, o judiciário ganhou um protagonismo muito grande, e ele tem, junto com o protagonismo, que ter uma responsabilidade maior, justamente por conta desse protagonismo. E não é só um protagonismo, né? Porque, na verdade, como nós tivemos aí um governo, na época, um pouco da presidente Dilma, que um governo que havia não tanta relação política, o que aconteceu naquele momento foi que o judiciário, como não há vácuo de poder, o judiciário acabou ocupando aquele espaço e foi dominando a seara política e a seara executiva até, né? Porque o judiciário começou a fazer medidas executivas.
Então, é preciso agora, acho, voltar um pouco, né? Nesses freios e contrapesos, o legislativo está funcionando melhor agora, a política está funcionando melhor, o executivo, então o judiciário tem que começar a voltar para trás um pouco, para a gente poder voltar a ter o mesmo nível de institucionalidade. Isso acontece muito na história do Brasil e nós estamos vendo que agora é hora de voltar um pouco. Esse é um pouco um medo meu. Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, o que foi falado dessa questão do Tribunal do Júri, mas nós, na CIF, o Supremo Tribunal Federal terminou ontem um julgamento no plenário virtual, em que diz, o julgamento ficou estranho, ainda eles não conseguiram proclamar, porque as teses são meio complexas, mas basicamente disse que o veículo de imprensa é responsável pelo o que fala o entrevistado. Diz a decisão que era um fato notoriamente inverídico. Mas isso vai ficar ao vedrio do juiz. O que é notoriamente inverídico? Mas e se o jornalista não sabia que era inverídico? Esse notoriamente é um absurdo. Então, assim, a não ser que diga, o sol não nasceu hoje. Bom, tudo bem, o sol não nasceu hoje, é óbvio que é um fato inverídico, porque o sol nasce todo dia. Mas, tirando certas coisas que são absolutamente críveis ou incríveis, não dá para dizer o que é fato notoriamente verídico ou inverídico, sobretudo que nós vamos entrar numa seara subjetiva. Essa foi uma decisão do Supremo ontem. Os veículos de imprensa passaram a tirar os comentários das matérias, porque a partir de agora, os veículos vão ser responsáveis pelos comentários também, nesse sentido. E aí, é um absurdo. E aí, nós perdemos uma coisa curiosíssima, e o doutor Maris deve se lembrar bem dessas coisas. A imprensa, as cartas à redação, são magníficas para o jornal fazer a leitura, o filtro, conhecer o público, e o público conhecer o outro público também. Mas isso está tudo se prejudicando por conta de entendimentos até do judiciário. Então, assim, o judiciário está também se miscuindo na questão, de uma maneira meio atabalhoada, no ofício jornalístico. E, na minha opinião, acaba sendo uma censura judicial que é perigosíssima, porque dela nós não escapamos. Miguel, uma coisa que chama atenção aí é o paralelo entre a ciência econômica e a ciência jurídica, os cabeças de planilha que eu chamo aí, é que os caras eles tomam decisões lá em cima sem a menor noção sobre o que acontece na Terra plana. Ou seja, você deu uma arma para o juiz aí, que já tem um lawfare, já tem um abuso do poder discricionário do juiz, você deu uma arma que quem vai julgar o que é verdade, o caso aí não é o Barroso, não é o juiz aqui de primeira instância, que é uma arma a mais para ele exercitar o seu protagonismo. Puta vida. Ô Luiz, você me permite? Faça favor, doutor Martins. Essa decisão a que se referiu o Miguel é prima irmã da decisão do Supremo dizendo que o advogado não pode defender a legítima defesa da honra. O Supremo pode ser contra e deve ser, acho eu, essa tese, mas não pode impedir que o advogado a defenda. Da mesma maneira, ele não pode impedir que o jornalista, com medo de uma responsabilização, noticie o que queira noticiar. Ou não é liberdade de imprensa. Eu não estou tendo liberdade para advogar. Vocês jornalistas não estão tendo, a partir de ontem, liberdade para publicarem o que quiserem publicar. É isso. Eita vida, viu? Bom, o ponto que eu queria ver com o doutor Maris também aí é essa questão aí do punitivismo. Eu acompanho o pessoal da advocacia, da defensoria aí no Twitter, a quantidade de ações que entram lá para pedir a libertação de pessoas que cometeram os chamados crimes de bagatela é um absurdo. O Supremo opinando se devia manter preso ou não. É uma mãe que roubou 1 quilo de carne para o filho, por exemplo. O que está acontecendo aí? E por trás de cada sentença dessa tem um procurador aí, punitivista. O que acontece aí com essa questão aí?
com esse punitivismo exagerado aí, doutor Maurício. E daí eu entro num caso aí também, que é essa questão aí das prisões por prazo indeterminado, especialmente em relação à lei das drogas. Eu acho que o Brasil passou a ser vítima de uma cultura punitiva, e essa cultura surge há anos atrás, talvez em face da insegurança urbana e também rural, em face da desproteção do cidadão e em face de um discurso falacioso, um discurso falso de que a prisão é a panaceia para todos os males do crime, que leis mais rigorosas, prisões em maior número, penas maiores resolvem o problema do crime. Isso é uma falácia, é uma mentira, isso está dentro dessa cultura punitiva. É uma mentira porque a punição é pós-crime. Se você quer evitar o crime, você ataque as causas do crime. Não adianta você prender, porque o crime já ocorreu. Ah, mas a prisão serve de exemplo. Serve nada. Hoje está provado no mundo inteiro, por todos os penalistas, que não há um caráter intimidatório na pena. Ela não intimida nem quem cometeu o crime, porque ele sai da cadeia e comete outro. Basta dizer que 70%, ou um pouco menos, da população carcerária já esteve nas prisões, não são reincidentes tecnicamente falando, mas já estiveram nas prisões. Então, a prisão não intimidou não impediu de cometer outro crime. Assim como não impede também de uma maneira geral. A sociedade não se atemoriza com a prisão. Um ou outro caso, um ou outro crime, uma ou outra prisão. Mas, de um modo geral, não é a prisão que vai impedir o crime. E, no entanto, a cultura punitiva colocou na sociedade brasileira a ideia de que a única resposta que existe ao crime é a prisão. Isso é um erro brutal, e o judiciário fomenta isso, na medida em que prende dessa maneira que você falou. Como a Flávia disse, o crime é das camadas mais inferiores da sociedade. Ou melhor, não é o crime, porque as das camadas economicamente superiores também cometem crime. A pena é das camadas inferiores. Aplica-se nas camadas inferiores. Então, essa senhora que vai roubar o leite, é a mulher que furta um sutiã, é o homem que furta uma cueca, estão presos. Que loucura. Estão presos. Doutor Marins, na minha infância, eu comecei a trabalhar também há mais de 50 anos, mas na minha infância e adolescência, o Cruzeiro pegava os grandes crimes da época lá e romanceava, e criava grandes vilões, ou grandes... Você se recorda de algum... Por exemplo, o caso do mais recente, mas o caso do Doca Street, que legitimou, que consagrou esse negócio da legítima defesa da honra, aí, ou o caso do Tenente Bandeira e tudo. O seu livro aborda esse caso? Bom, eu queria primeiro dizer para você que eu li o seu livro de memórias. Espetacular, gostosíssimo, viu? Cheio de fotos. O caso do Doc Street, todos se lembram. Acho que até o Celso e a Flávia acompanharam, Celso? Não. Doc Street? Eu, na verdade, acho que tornei-me advogado criminal por conta daquela defesa que o Evaristo foi transmitido na época pela Evaristo, não, Evandro Luiz e Silva. Evandro. Foi transmitido pela Jovem Pan. Eu quero dizer que a Flávia não tinha nascido. É bem mais velho que eu, Eu era pequeno, quero deixar claro, pelo menos. Eu aprendi agora no podcast que saiu lá, enfim, na série que fizeram. Eu me lembro que foi o último caso famoso de defesa da legítima defesa da honra. Mas no Nordeste ainda se faz essa defesa. No Nordeste ainda há, em parte do Nordeste, a cultura de que o marido traído assume o direito de matar. Eu fui uma vez para Sergipe e o governador, que era aquele Deda, falando que tinha modernizado a polícia, e daí colocou um coronel da Polícia Militar para servir de cicerone lá.
Eu falei, mas vem cá, como é que vocês fazem com os jagunços, os matadores? Ah, agora eles só matam com convicção. Com convicção. Não, o sujeito chega lá, fala, olha, pegaram a minha mulher, fizeram assim, assim, daí ele fala, fé da puta, então vai lá e mata. Doutor Marício, curiosidade, o senhor já viu um caso de legítima defesa da honra ao contrário? Eu ia falar isso agora, viu, Miguel? Eu fiquei com medo da Flávia. Mas é verdade. Será que o Supremo vai impedir também que o advogado da mulher que matou o marido, que a traiu, o Supremo vai usar a mesma tese? O Supremo não tem que se meter no direito de defesa. Nenhum juiz tem que se meter no direito de defesa. É uma coisa que me revoltou muito. Eu estou vendo que o Celso e a Flávia, né, não estão muito bravos. Eu gostaria de vê-los mais bravos. Porque amanhã, Celso, você não vai defender determinada tese num crime tributário, porque o Supremo não vai deixar. É um negócio maluco isso. Maluco. Bom, enfim, desculpe. Foi quando acabaram com a lei de imprensa também. O Marco Aurélio foi o único que teve bom senso lá, porque o Aires Brito disse que a lei de imprensa era um resquício da ditadura. Tinha coisas boas e coisas ruins. Né? Daí inviabilizaram o direito de resposta, fizeram um rolo. Fizeram uma bobajada toda, e agora está um vácuo legislativo, realmente, né? Porque em algumas questões abordadas pela lei de imprensa que não são mais. Né? Eu acho que o centro do problema é exatamente o que a gente falou lá no começo, a tal da voz das ruas, né? Que é essa tendência de, muitas vezes, jogar para a arquibancada. É aquilo que se espera e, portanto, é aquilo que se faz independentemente da coerência ou constitucionalidade do caminho escolhido. E eu sempre me pergunto, que eu não sei que ruas são essas, porque eu não tenho essa voz e eu não me sinto representada por isso. Eu também não. Então, assim, é uma coisa... a rua do ministro, só. Nós não trafegamos por essa rua, né? Não, essa coisa do clamor, assim, isso realmente é um desserviço para o Poder Judiciário. Eu acho que precisa jogar luz, tanto quanto possível. Você ia até admitir isso no Legislativo um pouco, porque eles são eleitos, eles, em tese, representam a vontade, mas no Judiciário... Sim. Não. E a publicidade excessiva é o fermento dessa relação, né? Como um dos meus grandes aprendizados foi ter podido ir a redações na companhia do nosso homenageado para discutir o que é direito de defesa, presunção de inocência na cobertura jornalística, né? Há alguns anos. Foi um momento alto nosso. O IDDD, que foi presidido, à época não lembro quem, mas Flávia foi presidente do conselho e foi presidente do IDDD, e eu fui vice-presidente dela. Olha só. Fui vice dela, jamais rezei para ela sair do cargo. Não queria ocupá-lo. Mas nós íamos nas redações conversar com jornalistas, eles falavam o que tinham que falar, e nós idem, e foi ótimo isso. Foi muito legal. Nos 80 anos da Folha, que houve uma mesa com vários colunistas, e uma colunista falou: o Jader Barbalho tinha acabado de ser preso pela Polícia Federal e algemado. E ela falou: foi graças à imprensa que nós temos aí um senador que foi algemado. Eu falei: você não tem ideia do que isso representa todas as delegacias do país, né? Eu fui advogado dele, o Arnaldo, depois, logo em seguida, né, Flávio? Do Jader Barbalho. Você estava com ele? Estava sim. Sem entrar no mérito, porque nós não somos juízes, o advogado não é juiz, o que fizeram com esse homem foi um horror. Foi um horror. Uma coisa. Uma celebração aí, porque nós da imprensa. Celebração, Uma última questão. O Miguel colocou lá esse vácuo que criou aí, que faz o legislativo tentar ser poder, o judiciário. Mas se a gente vê desde a Constituinte de 88, nós tivemos vários setores que quiseram se sobrepor ao voto eleito. Começou pela mídia, aí, com o impeachment do Collor, depois tentaram impeachment do Fernando Henrique, tentaram impeachment do Lula e conseguiram com a Dilma. Depois vem o Ministério Público lá com o mensalão, que o Antônio Fernando de Souza e o Gurgel fizeram foi um jogo político auxiliado não, ciceronado lá pelo outro procurador, que era o Joaquim Barbosa. Né?
Depois você entra o próprio judiciário nesse jogo aí, através do Supremo sancionando tudo. Aí eu lembro quando terminou o mensalão, o Congresso estava tão de joelho que o Luiz Fux ameaçou trancar toda a pauta do Congresso se não fosse votado a questão dos royalties para o Rio de Janeiro. E, com todos esses imbróglios, eu pergunto o seguinte: o Executivo não saiu muito fraco da Constituinte, Maris? Eu não sei se a Constituição enfraqueceu, mas ele está mais enfraquecido, creio eu, que por responsabilidade e culpa dos chefes do Executivo de lá para cá. Sim. Eu não sei se legalmente ele está mais enfraquecido, mas na prática, por falta de protagonismo, aí sim tinha que ter um protagonismo dos chefes do Executivo, seus ministros, enfim, do Executivo como um todo, ele está enfraquecido. Nunca entenderam o papel do procurador-geral, as indicações do Lula e da Dilma para o Supremo, nunca entenderam o papel. Eles sempre acharam o Supremo em céu azul, céu de brigadeiro. Não conseguiram entender sobre Olha, aqui entre nós dois, eu falo, apoiei o presidente Lula, enfim, mas nunca o presidente Lula, e creio que outros também, deram a importância que o Judiciário tem, deram a importância que o Supremo tem, deram a importância de uma nomeação que essa nomeação tem. Eu tenho essa impressão. Posso estar errado, mas é a impressão que eu tenho. Nassif, tem só uma questão que eu queria colocar, que quando você começou a falar sobre essa cadeia de situações, uma das coisas que a gente precisava levantar, e você pode muito bem fazer isso com autoridade, e o doutor Maris também, é que o Supremo errou num dado momento, que foi ao dar poder de investigação ao Ministério Público. O Ministério Público não é investigador. E nessa hora, nós transformamos eles em polícia. É isso. E virou um pouco essa confusão. Então, assim, a função do Ministério Público, que é de acusador, não pode ser de investigador. Hoje nós já estamos separando o juiz nós já estamos separando o juiz das garantias e o juiz que vai julgar. Ou seja, nós estamos separando o juiz e estamos deixando junto ainda o Ministério Público nessa confusão. Então, nós precisamos repensar o papel do Ministério Público, que é relevante na sociedade, é muito relevante, sobretudo em áreas de meio ambiente, de defesa do consumidor, de defesa da sociedade, mas não para ficar investigando e tornar o Ministério Público, porque outro absurdo, o Ministério Público é um investigador, vai para cima da Câmara, vai para não sei o que lá, e se candidata no dia seguinte, às expensas do Estado. Ele fez toda a propaganda política dele às expensas públicas, para depois se candidatar. No fundo, ele sempre foi um político, nunca foi um membro do Ministério Público. É verdade, Miguel, mas eu acho que você tocou num ponto importante. Assim, acho que eu concordo com o que você disse, mas se Deus quiser, né, o juiz das garantias que está sendo votado no Supremo, na verdade, se passar realmente, pelo menos deverá diminuir esse contato próximo demais entre Ministério Público, o juiz que decreta as medidas cautelares durante a fase do inquérito e depois o juiz que julga, né? Então, e pelo menos isso é capaz de melhorar um pouco o processo penal por dividir um pouco mais esses personagens, porque pelo menos o promotor que está atuando aqui com o juiz de garantias efetivamente não tem contato com o juiz que vai julgar a causa, como não está acontecendo hoje. A gente está vendo que a efetividade do processo penal é muito limitada, por conta disso, vejo o número de nulidades. Agora, eu só queria encerrar a minha fala aqui para dizer o seguinte: eu acho que é chegada a hora de, na verdade, assim, espero que o presidente Lula faça isso. Nós precisamos de uma conversa institucional entre os três presidentes dos nossos três poderes. Eu acho que o presidente Lula deveria encabeçar isso. Nós deveríamos, na verdade, ter um pacto, não é, que resgatasse a posição do executivo, do legislativo e colocasse o judiciário num patamar igualitário para que a gente não tenha essa sobreposição que está acontecendo hoje, que não é boa para o sistema democrático. Tem razão. Embora o Supremo tenha garantido a democracia, a continuidade depende efetivamente de uma equiparação melhor. Maravilha. Bom, queria agradecer muito
a participação do nosso homenageado, o doutor Cláudio Maria de Oliveira, a Flávia Raal, Celso Vilade, Miguel Matos. Marisa, como você gosta de causos, eu gosto também, você está convidado para os saraus que eu tenho feito aqui periodicamente em casa. Aqui, que é... Pois é. Você ainda tem o cavaquinho? Não, o cavaquinho é só quando eu for preso, porque daí eu posso tocar o gemado. Não, mas você sem algema tocava cavaquinho, que eu me lembro. Bandolim. Ah, era bandolim? O cavaquinho depois que eu for preso aí. Daí... A minha ignorância musical apenas me permite recordar que você tocava e tocava bem. Viu? Bom, então, agradeço muito a todos aí, um grande abraço a todos aí. Um grande abraço a todos, Miguel, Celso, Flávia, um beijo. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado, para todos. Até mais.